Ricardo, hoje nós estamos com a taxa Selic em 13,75%, né? Você acha que é um bom momento para comprar fundos imobiliários? Eu acho que sim. Eu acho que esse é um bom momento comprar fundos imobiliários. Por quê? Porque eles têm características que são interessantes no portfólio de qualquer investidor, né? Então, os dividendos, fundo de papel com a taxa Selic alta, com a inflação alta, vai pagar bem. Então, os fundos de papéis, para esse cenário de Selic alta, é excelente, né? Agora, os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, você vai comprar barato para esperar uma valorização futura. É um ponto que eu tenho trazido muito nas conversas que eu tenho, é que a gente olha essa grande média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e aí eu acho que a gente precisa olhar com um pouco de cuidado também, porque são duas classes de fundos imobiliários no Brasil muito grandes e são muito diferentes, os papéis e os tijolos. Me parece que quando os papéis sobem, os tijolos caem. E vai acontecer o contrário também. Então tem muita gente que só tem fundo de papel e tem muita gente que só tem fundo de tijolo. E às vezes precisa fazer uma balança um pouco melhor. O IFIX é essa balança, é praticamente 50% papel e 50% tijolo. Então, pensando em taxa Selic alta, tem muito fundo de papel pagando bem. Agora, quando tiver essa mudança de rota da taxa Selic, é possível sim pensar que o fundo de papel vai desvalorizar e fundo de tijolo vai subir. Então tem que ficar atento a isso. Esse movimento aconteceu lá em 2016, quando a gente teve a última mudança drástica de queda da taxa Selic. A gente chegou num cenário muito parecido com o que é hoje. Taxa Selic quase 14% ao ano. De repente, a Selic lá em 2016 saiu de 14 para algo em torno de 8, se eu não me engano. O IFIX, nesse mesmo período de um ano, praticamente, subiu 156%. Por quê? Mudou a rota da Selic, caiu de 14 para 8 ou 9. O o IFIX disparou, as ações na bolsa dispararam. Então, o investidor ele precisa ter essa visão um pouco de médio e longo prazo também. Quando vai mudar a taxa Selic? Eu não sei. Mas quando isso acontecer, a bolsa de valores, os fundos imobiliários vão disparar. Nesse momento a gente vê a bolsa andando de lado e as pessoas querem. E a gente vê o movimento novamente. A gente fala essa frase, parece uma. O pessoal fala, mas é óbvio, né? Compre na baixa e venda na alta. Mas não é óbvio, porque tem muita gente que ainda erra. E é um tal de gira-gira. E lembrando, fundo imobiliário é renda passiva. A gente tem uma visão de longo prazo aqui. A gente não fica comprando e vendendo no mesmo dia ou no outro dia, tá, pessoal? Não é trade, né? Não é para você tradear, é aluguel que você vai ganhar isento de R. Quanto mais você investe, né, mais você vai ganhar aluguel. Agora, Ricardo, o que as pessoas falam? Por exemplo, iniciantes. Eles querem ter uma ideia de rentabilidade. Porque ele fala, eu tô começando, mas quanto eu preciso juntar? O que você acha? O que você vê, por exemplo? Vamos supor, a pessoa tem ali 200 mil. Ela foi juntando, ou 100 mil, enfim. Quanto vai render para ela por mês? Muito bem. A gente pode usar uma conta rápida do 1% ao mês, né? Até porque no cenário que a gente vive hoje, 1% ao mês não está difícil de conseguir. Então, se a gente pensar uma pessoa que tenha 200 mil de patrimônio, ela pode ter uma renda passiva de R$ 2.000, aproximadamente por mês, né? Mas aí eu faço uma ressalva também. Essa pessoa, ela já está vivendo de renda ou ela ainda está acumulando patrimônio? Porque os investimentos mudam um pouco, né? Se você, por exemplo, tem R$ 1 milhão e você está satisfeito aí com R$ 5.000 de renda passiva por mês, você vai conseguir investimentos muito seguros, né? Agora, se você precisa um pouquinho mais, você começa a ter um pouquinho mais de risco e, de repente, não é a visão ideal para quem já está vivendo de renda, né? Colocar risco na carteira. O risco na carteira ele é bom para quem está em fase de acumulação. Então, os fundos imobiliários, eles são um ativo seguro, embora dentro dos fundos imobiliários tem fundos arriscados. Eu acho que vale a gente bater nessa tecla muitas vezes, porque o mercado de fundos imobiliários está crescendo muito. Isso é muito bom. Só que junto a gente tem ativos seguros e ativos mais arriscados. Não dá para fechar o olho e comprar qualquer coisa. Mas a renda passiva, ela é muito importante. Acumular esse patrimônio. Quem, por exemplo, gosta muito de dividendo, quem gosta muito de fundo imobiliário, precisa reinvestir esses dividendos, porque senão essa bola de neve não cresce, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem R$ 200.000, se ela ganhar 1.000 ou R$ 2.000 de renda passiva por mês e ela gastar esse dinheiro, aquele montante talvez não cresça. Então ela vai ficar com R$ 200.000 para sempre, mas e aí a inflação? A inflação vai subir ano que vem, daqui a 10 anos. Então esses R$ 200.000, eles não compram mais a mesma coisa. Então, mesmo a pessoa que está com renda passiva, ela precisa reinvestir uma parte desses seus rendimentos
para pelo menos superar a inflação.